Hebreus capítulo 4. Nós vamos estar falando nessa noite de repousar, o repouso de Deus. A palavra do Senhor, ela fala: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, como ao Antigo Testamento. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse assim: jurei na minha ira que não entrará no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui a palavra do Senhor, ela fala para nós nessa noite, uma exortação para nós nessa noite, que temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguém fique para trás. Pareça que alguém fique para trás. O Senhor está dizendo: deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguém fique para trás. Já esqueceste da exortação, filho meu? Não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Deus for repreendido. Não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Deus for repreendido. Como que nós somos repreendidos por Deus? Nós somos repreendidos por Deus, abençoados por Deus, amados por Deus, disciplinados por Deus, através da palavra de Deus. Eu sempre falo aqui, quando a palavra de Deus é passada pelo Espírito Santo de Deus para a vida das pessoas, muitas vezes as pessoas podem ficar chateadas, podem ficar nervosos, pode tremer, pode sentir um arrepio, pode sentir uma raiva, pode sentir alguma coisa estranha, ou simplesmente pode se sentir uma alegria. Então aqui o Senhor teme, Ele teme que depois da palavra do Evangelho pregado, Ele teme que alguém não entre no repouso. Ele teme que depois da palavra de Deus pregada, Ele teme que alguém fique para trás e não entre no seu repouso. O Senhor aqui, muitas vezes a gente pode ler essa passagem e pensar que o repouso significa que Deus trabalhou e no sétimo dia Deus descansou do teu trabalho, que Deus havia feito, que Deus havia trabalhado e entrou no seu repouso. Mas como é? Deus, Ele desceu à terra. Deus, Ele criou os céus, Deus criou a terra. Deus criou o homem, Deus criou a natureza, Deus criou o mar. E tudo que há na terra, Deus criou. E no sétimo dia, Ele descansou. E aqui fala que no sétimo dia, Deus entrou no seu repouso. Mas o que é o repouso de Deus? Deus terminou o seu serviço.
e ele foi para o seu repouso. O que é para o seu repouso? Deus foi para a casa dele. Deus, ele subiu ao céu. Deus, ele sentou no seu trono. Porque Deus, quando fala que descansou, Deus, ele não parou de trabalhar até hoje. Jesus, ele fala, o meu Pai trabalha até hoje. Por que eu tenho que parar de trabalhar se o meu Pai trabalha até hoje? Então, quando fala que Deus entrou no seu repouso, Deus, ele foi para o céu. Deus, ele sentou na sua cadeira. Deus, ele foi para o seu trono. E então o Senhor fala, eu temo, depois da palavra ensinada, da pregação do Evangelho ensinado, alguém possa ficar para trás e não entre no meu repouso. O que é? Alguém não vá para o céu, que é o repouso de Deus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas é o Evangelho, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Assim foram pregadas as boas novas para nós. Assim como foi pregado para eles, como foi pregado no tempo antigo. Mas a palavra da pregação, a palavra da boas novas, nada eles aproveitaram. Nada aproveitou. Porquanto não estava misturado com a fé. Aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, aqueles que ouviram a palavra de Deus, não estava misturado com a fé. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela é passada para você. Você ouve a pregação do Evangelho, assim como no Antigo Testamento eles ouviram, assim como nós estamos ouvindo hoje a pregação do Evangelho. A partir de que você ouve a pregação, você tem que ter fé. O que é fé? A fé é a certeza das coisas que não existem e das coisas que Deus vai fazer a passar a existir na nossa vida. Então é necessário ouvir a pregação, mas é necessário ela vir acompanhada com a sua fé. Se você não crê em Deus, não acreditar no que está escrito aqui, a palavra de Deus, a palavra da pregação, nada vai adiantar para a sua vida. Nada vai adiantar para a sua vida. Teve uma pessoa que falou essa semana, eu nem sei se Adão e Eva existiu. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A pregação do Evangelho no passado para algumas pessoas nada adiantou, porque ela não veio acompanhada de fé. Porque a palavra de Deus, ela é necessária você ouvir e ter fé, acreditar e ter fé. Porque nós os que temos crido, entramos no repouso tal, como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Por que Deus disse? Para nós o que cremos no Evangelho, entramos no repouso. Porque tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrará no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Por isso que eu digo para você, Deus ele terminou de criar os céus e a terra desde a fundação do mundo. E por que o Novo Testamento hoje, Deus está falando que não entrará no meu repouso aquele que ouve a pregação e não crê, não tem fé na mensagem? Porque a mensagem nada vale para aqueles que não acreditam, para aqueles que não têm fé. Então, assim como foi pregado no passado, Deus está falando conosco hoje, nos ensinando hoje. E aquele que crê entrará no repouso de Deus. Então quer dizer que repouso não é porque Deus trabalhou 7 dias e descansou. Ele entrou para o seu repouso, ele foi para o céu. E assim o Senhor está dizendo que nós, o que cremos, entraremos para o céu, entraremos para o seu repouso. E eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade, aqueles que foram desobedientes. Não puderam entrar no repouso de Deus por causa da sua incredulidade.
Porque em certo lugar disse assim: do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Então, meus irmãos, Deus fala de que terminou a sua obra no 7º dia. Ele fala do repouso, mas ele fala da vida eterna, ele fala do céu. Ele fala que ele terminou o seu serviço e foi para o céu. Ele foi para a sua cadeira de rei, de príncipe, de Deus. Ele foi para o céu. E ele fala aqui que quando você ouve a mensagem de Deus e crê nela e tem fé, você vai para o repouso de Deus. Seu lugar está garantido lá no céu. Mas se você não acreditar, não tem como você ir. Eu falo para você assim: como que você vai acreditar num livro ou na Bíblia? Se você não conhece o autor da Bíblia, você não conhece o autor do livro. Você não vai acreditar. Você vai falar assim: isso daí é pura bolera. E aí o que vai acontecer? O autor do livro chega para você e fala assim: Jennifer, você foi lá na escola lá e você estudou o meu livro, não estudou? Estudei, sim. E você acreditou nele? Eu não. Só tem coisa estranha naquele livro. Não vou acreditar naquilo lá? E ele pode falar assim: então você não vai entrar no meu palácio. Você não vai entrar na minha casa, porque você não acredita no meu livro, quer dizer que você não acredita em mim. Então o que quer dizer? Se você acredita na palavra de Deus, na pregação de Deus, do Evangelho, crê e tem fé, você vai entrar na casa de Deus. Como você vai entrar na casa de um desconhecido? Como que o dono desse livro, da Bíblia, vai colocar você na casa dele se ele nem te conhece? Então entrar no repouso de Deus, que Deus veio à terra, construiu a terra e o céu. E no 7º dia ele voltou para o seu repouso. No 7º dia ele voltou para o céu, na sua cadeira de rei, para comandar. Por isso ele fala: todo aquele que crê a mensagem que é pregada e acreditar nela, a minha mensagem, ela tem que adiantar na sua vida. Ela tem que valer de alguma coisa para a sua vida. Porque assim como eles ouviram a mensagem, as boas novas, mas a palavra da pregação nada teve aproveito na vida deles. Nada adiantou a palavra de Deus. Nada adiantou, nada aproveitou. Porquanto a palavra que não foi aproveitada é porque não foi misturada com a fé. Não foi misturada com a fé. Você pode acompanhar aí, eu estou lendo a Bíblia para você. Ela não foi acompanhada pela fé. Visto, pois, que resta que algum entre eles, e aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da sua obediência, da sua desobediência. Determinem outra vez, um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito depois, como está escrito: hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando a gente prega a palavra do Senhor, fala alguma coisa, até para alguns parentes meus que eu falo alguma coisa, eu só acredito se eu ver. Não, Deus? Eu só acredito se eu ver. Então o Senhor fala: quando você ouvir a minha mensagem, quando você ouvir a minha voz, não deixa seu coração duro, abra o seu coração para Deus. Assim como nós oramos aqui no começo, nós oramos. Fala: Senhor, muda a nossa vida, entra na nossa vida, restaura a nossa vida, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Mas nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar. Então, ele fala: hoje, não é amanhã. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso no outro dia. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas obras. Aqui fala: aquele que morreu aqui na terra, foi para o céu, ele repousou das suas obras aqui na terra. Repousou das suas obras aqui na terra. Assim como Deus repousou das suas obras aqui na terra, subiu para o céu. Repouso não quer dizer descansar. Repouso quer dizer céu.
Porque a pregação você ouve e ela tem que estar acompanhada, seu coração aberto, não duro, mas pela fé em Deus. Pela fé em Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula. É apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Eu posso falar para você assim, olha, aquela pessoa é assim, assim, assim. Mas Deus conhece o coração daquela pessoa. Deus, ele vê a intenção do coração. Deus vê o fundo do coração daquela pessoa. E muitas vezes o que eu falo daquela pessoa é totalmente errado. Porque Deus conhece. Deus, ele conhece o coração. Por isso, quando eu falei para você que você pode ouvir a pregação do Evangelho, você pode passar mal. Você pode ter raiva. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala, quando você ouvir a voz de Deus, não deixe o seu coração endurecer. Não deixe o seu coração endurecer. Porque fala aqui que a palavra de Deus, ela é mais penetrante. Ela entra lá na sua intenção do seu coração. Ela vai lá no fundo. Por isso que você passa raiva. Por isso que você não quer. Por isso que você treme. Por isso que você gela o seu corpo. Por isso que você fica nervosa. Porque a palavra de Deus, ela vai entrando e ela vai penetrando e ela quer mudar a sua vida. Mas daí você endurece o coração. E aí então a sua carne, ela não quer. Sua carne não quer que você seja liberta. A sua carne, ela luta contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ela luta contra a sua carne. Os dois vão lutando. Porque o Espírito quer prevalecer, amolecer seu coração. Mas a carne, ela não quer. A carne começa a dar ânsia de vômito, você começa a ter raiva, você começa a passar mal. Porque a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada. Se alguém enfiar uma faca na sua barriga, ela não entra tanto lá no seu íntimo, que nem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é mais penetrante. Ela é mais penetrante. Ela divide a sua alma, espírito, juntas, medula. Ela é apta para discernir o seu pensamento. Antes de você falar, antes de você pensar, ela já sabe. Deus, ele conhece a intenção do seu coração. A intenção do seu coração. Você pode falar assim, Silmara, mas é assim, 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 de boca para fora para mim. Mas Deus, ele vai lá na intenção. A intenção quer dizer, será que ela falou isso de verdade? Será que ela falou de mentira? Então com Deus não tem isso. Deus, ele conhece a intenção do coração. Deus, ele conhece o fundo do coração. Por isso a palavra de Deus, ela vai cortando, ela entra na vida da pessoa. Ela quer transformar a vida da pessoa. Por isso que fala, se ouvires a voz de Deus hoje, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Teve uma pessoa que falou para mim, Silmara, a minha família é crente navalha. Por que crente navalha? Porque ela corta dos dois lados. A navalha, ela corta dos dois lados. Você corta aqui, você vira aqui, faz a barba e você vai indo. Ela corta dos dois lados. Então a palavra do Senhor fala, se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração, porque a palavra de Deus, ela muda. A palavra do Senhor, ela vê a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar conta um dia. Deus que me livre. Nada está encoberto das coisas que nós temos que dar
Não tem nada escondido, não tem nada encoberto. Deus, Ele sabe todas as coisas. Por isso, se nós queremos entrar no repouso de Deus, quando você morre aqui, o seu trabalho acabou aqui, mas você foi para o repouso, você foi dormir, você foi descansar? Não, você foi para o céu, você foi com Deus. Você vai entrar no repouso do Senhor. A minha mensagem é como fogo, é como marretas que quebra grandes pedras. Sou o Senhor que está falando. A minha mensagem é como fogo, é como marreta que quebra grandes pedras. Sou o Senhor que está falando. Aquele que tem o coração mais duro, a palavra do Senhor, ela penetra, é como marreta, ele quebra o coração. Se você não endurecer seu coração, o Senhor pode usar a marreta para quebrar seu coração e fazê-lo de novo. Não endureça o seu coração. As armas que nós usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de derrubar fortalezas. E assim destruímos ideias falsas de todo orgulho humano que não deixa com que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Irmãos, temamos, pois, tenho medo que deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguém vai ficar para trás. Tenho medo, porque a palavra que foi pregada antigamente é a palavra que está sendo pregada hoje. Mas as pessoas de antigamente não tiveram a pregação do Evangelho acompanhada da fé. Mas nós, o que cremos, entraremos no repouso do Senhor. Repouso que Deus trabalhou 7 dias? Não, repouso que Ele foi para o seu trono, Ele subiu para o céu. E assim como Deus subiu para o céu, nós, quando terminarmos aqui na terra, nós também subiremos para o céu. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós. Então, meus irmãos, se você quer entrar no repouso de Deus, você tem que ouvir a pregação do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, acompanhada da fé. Acompanhada da fé. Porque o Senhor teme que alguém, depois que ouviu a mensagem, não possa entrar no repouso eterno. Não possa entrar no repouso eterno. Visto que teve um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o Senhor Jesus fala aqui, a palavra do Senhor fala, Jesus, o Filho de Deus, é o sumo sacerdote, que ele veio à terra, ele suportou tudo, sem pecado, em tudo ele foi tentado. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala que Jesus, ele foi em tudo tentado, é tudo que ele foi tentado, tudo, geral. E muitas vezes a gente pensa que Jesus, ele não foi tentado por nada, ele não passou por nada, ele não sofreu nada. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, o sumo sacerdote, em tudo ele foi tentado. Em tudo! Jesus foi tentado em tudo! E tudo foi... Está fazendo que ordem? Deixa aí. Em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Amém. Em tudo o Senhor Jesus foi tentado, mas ele não pecou.
no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Se você está passando por dificuldade, o Senhor fala: temamos que alguém possa não entrar. Mas Jesus, o Filho de Deus, também foi tentado. E ele entrou no trono da graça, no repouso. E se você está passando por alguma coisa, se você está sendo tentado por alguma coisa, por vida material, tentado na vida espiritual, se achegue ao trono de graça de Deus, a fim de você ser ajudado no seu tempo oportuno. A oportunidade de ser ajudado é hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Está precisando de ajuda? Pede para o sumo sacerdote, para que através da palavra de Deus, acompanhada da fé, você possa entrar no repouso de Deus, que é o céu, a vida eterna. Peça misericórdia para você achar graça, a fim de você ser ajudado no tempo que você está precisando, no tempo oportuno. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Repouso de Deus. Não é que Deus está descansando até hoje. Jesus, ele fala: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A hora que terminar o seu serviço, você vai entrar para o repouso. Vai descansar? Não. Vai para o céu. Amém, irmãos?